O pilar número 1, encontrar os clientes certos e que vão reconhecer o valor das suas peças ali para vocês venderem mais. Eu sei que vocês podem pensar assim, ai, Carol, o cliente certo é o cliente que compra. Não necessariamente. Existem os clientes que valorizam a arte em biscuit, que valorizam o artesanato, que valorizam o trabalho manual e que são clientes que já vêm com essa valorização. Isso significa o quê? Que eles não são aqueles clientes que vão ficar chorando desconto para você na hora de comprar o seu trabalho, por exemplo. Eles vão pagar o valor que você cobrar pelo seu trabalho. Esses são os clientes certos para vocês. Muitas vezes a gente começa a querer vender para todo mundo, né? E aí a gente oferece para todo mundo e não oferece para os clientes ideais. E aí o que acontece? Acontece daquelas pessoas que não querem pagar o valor do seu trabalho, fica chorando desconto, acha que tá caro, ou sabe? Porque não entende o valor da arte. Então, o cliente ideal para você é o cliente que valoriza o artesanato. E, gente, existe, tá? Existe. Basta usar a estratégia certa para alcançar eles. Se não existisse, não teria tantas pessoas vivendo exclusivamente do artesanato, trabalhando em casa, ganhando muito bem para, né, fazer arte. Então, assim, existe sim potenciais clientes que são seus clientes ideais, que vão valorizar o seu artesanato. Pilar número 2, estruturar as suas peças. Como que a gente faz essa questão da estrutura? Por que que a gente faz essa estrutura? Porque daí acaba com aquele problema de biscuit tombar, de biscuit entortar. Sabe quando você tem que fazer aquela gambiarra que você vai colocando um monte de pote em volta, assim, pincel modelador, encaixando tudo, encaixando ali pro biscuit parar de pé? E aí, claro, né, acaba que a gente se perde um pouco na questão da modelagem, da anatomia ali do corpo, que é muito simples também, porque a gente faz uma coisa muito inteiriça, tudo de uma só vez. E a estrutura é uma facilitadora para vocês conseguirem fazer qualquer peça, tá? Então, assim, gente, é um divisor de águas, né, amor? É um divisor de águas para vocês acabarem com esses problemas de peça caindo, de todo aquele tendel todo. Pilar número 3, estudo das partes individualizadas. O que é isso, Carol? Quando a gente olha a escultura como um todo lá no palco, vamos dizer assim, a foto postada, tudo feitinho lá, a gente fala assim, nossa, quanta coisa. E pode parecer um pouco complexo, mas na verdade não é. Quando você estuda as partes individualizadas da pessoa, ou do que você for estudar ali dos humanizados, você consegue visualizar mais os detalhes, ter mais facilidade na modelagem. E quando for aplicar nas peças, o processo fica muito mais simples. Porque, por exemplo, o olho. Quando você estuda um olho individualizado, só o olho, você consegue observar todas as coisas que você precisa para modelar um olho na escultura. Estudou as partes individualizadas, na hora de aplicar na peça completa, o processo fica muito mais fácil e fica muito mais rápido também. Eu, particularmente, eu faço uma escultura muito rápido, porque a gente estuda, né? Porque já tem um método e a gente sabe como que é essa questão das partes individualizadas. Eu sei como que faz. Então, eu sei, por exemplo, como que a localização do olho, como que fica a pálpebra e tal. Estou dando exemplo do olho. Do nariz, eu sei o tubinho do meio do nariz, colocar a narina. Por quê? Porque eu estudei essas partes individualizadas. Isso vale para tudo. Todas as partes do corpo. Isso facilita o processo e faz com que vocês tenham muito mais facilidade na hora de modelar uma peça completa. E estudar as partes individualizadas também significa estudar elas em um tamanho maior do que você trabalha nas esculturas. Porque normalmente a gente trabalha bem petitinho, né? Miniatura. E aí, tirando quem gosta de fazer peças maiores, né? Que também tem. E tá tudo bem, são peças incríveis, eu acho lindas. Mas estudar as partes individualizadas do corpo humano em tamanhos maiores faz com que a gente tenha muito mais facilidade. E isso, gente, é um exercício para a vida, tá? É muito, muito bom. E é uma delícia estudar as partes individualizadas. Vamos lá, então, para o pilar número 4. Desconstruir as referências em formas geométricas. Gente, isso daí é um outro facilitador de vida. Porque você olha um rosto, você tem ali a sensação do rosto, você fala assim, meu Deus, quanta coisa, né? Só que quando você olha em formas geométricas,
você vê que é tudo muito mais simples. Porque, assim, isso fica uma coisa tão simples, fica tão simples de visualizar, que o processo fica muito facilitado na hora de modelar também. Porque, por exemplo, uma mão. Aqui na mão, a gente tem basicamente aqui, o que é isso aqui? É um quadrado. É um quadrado, né? Um quadrado meio arredondado nos cantos, mas esse é detalhe. Um quadrado e alguns conezinhos aqui que formam o dedo. Ó, vou riscar aqui na minha mão. Aqui eu tenho um quadrado, ó. Tá vendo? É exatamente um quadrado. Tem essas partes de cantinho arredondado, isso são detalhes. É um quadrado. Aqui no dedo, amor, não pega. Tem um conezinho que ficou tortíssimo, meu. É um retângulo. É um retângulo. E assim, gente, a gente forma a mão na nossa escultura. A gente forma a primeira modelagem da mão. O resto é detalhe. Porque a maior dificuldade é acertar a primeira forma. Acertando a primeira forma, o resto vai assim, ó, com muito mais facilidade. Por exemplo, aqui na cabecinha a gente tem um círculo. Tá vendo essa divisão T aqui na minha cabeça? Se a gente analisar, parece tipo um cilindro. E aqui, ó, do meio... Peraí que a câmera entorta, ficou meio perdida. É que mostra ao contrário pra minha câmera. Aqui na parte da frente eu tenho um cilindro no meu rosto, certo? Aqui na parte de trás eu tenho tipo um meio círculo, como se ele tivesse encaixado nesse cilindro aqui por dentro. É um círculo, aqui atrás, parte de trás do meu crânio. Um círculo e na frente um cilindro. E é interessante que, ó, fica do jeito que você tá. Tem muita gente que quando vai fazer biscuit não saca que a parte da frente é um cilindro. E ele tem essa forma arredondada. Tanto é que, como a Carol tá de perfil, vocês conseguem ver o olho dela. E quando você faz reto, não dá pra ver o olho quando tá de perfil. Exatamente. Porque é um cilindro, realmente. É meio arredondada essa parte da frente. O olho fica na pontinha do cilindro. É. E o nariz na parte mais pra frente, né? Exatamente. Então, assim, super mais fácil. É igual, por exemplo, o nariz. Você vai olhar em forma geométrica. Ai, o nariz. Eu vi que tinha bastante gente mandando assim, eu tenho dificuldade de fazer nariz e tal. Gente, é um cilindro mais compridinho aqui, um retângulo. É tipo um triângulo assim, né? Tem inclinação, mas eu tô falando da forma dele aqui. Aqui é tipo um retângulo, né? Esse formato aqui. Aqui na ponta uma bolinha, que é o volume que a gente tem aqui na frente do nariz, ó. Meu nariz é bem redondo. E aqui do lado, ó, se vocês olharem, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas forma até uma sombra, ó, aqui em volta da narina. Isso aqui forma uma gota, ó. É basicamente uma gota. E a forma que eu falei de triângulo seria tipo isso daqui, ó. Analisando isso daqui, ó. Peraí, vou colocar assim, pra ninguém ver meu sovaco. Assim, ó. Isso aqui é um triângulo, ó. Risca aí pra gente mostrar. Gente, o Luiz quer riscar minha cara. E é assim, entendeu? Básico, simples. O pilar número 5 é encontrar e corrigir os seus erros. Quantas vezes a gente faz uma peça, né? Não sei se já aconteceu com vocês, quem já modela aí. Faz a peça, mas vê que tem uma coisa errada e não consegue visualizar. E para quem está começando agora, entender que corrigir os erros é muito importante, ajuda vocês a evoluírem mais rápido. Corrigir a peça, os erros que a gente comete, é muito importante para que a gente faça cada vez mais humanizados biscuits, esculturas, peças mais parecidas com a referência que vocês estão usando. Então, assim, entender aonde você está errando, corrigir esse erro, acelera muito a sua evolução. Muito, isso é fato. É como se fosse... É como se tivesse um acelerador de caminhos ali, quando você tem essa parte de corrigir os seus erros, de solucionar os seus erros. Porque isso faz com que você evolua muito mais rápido. Quando eu estava começando no mundo do biscuit, eu tinha muita dificuldade com isso, porque assim, lá no comecinho eu fazia as peças, eu via que tinha alguma coisa errada, ou às vezes o meu cliente não gostava muito, né? E aí eu ficava assim, poxa, mas onde que eu vou corrigir? É meio que eu me sentia sozinha, né? Porque onde que eu vou solucionar? Como que eu vou fazer? Eu não sei o que tá errado. Porque às vezes a gente olha e não enxerga, não visualiza, né? Então, buscar corrigir os seus erros é muito, muito importante. Sim, e não só enxergar o erro, mas saber como consertar, né? Consertar. Que é mais importante do que enxergar o erro, né? E aí saber consertar vem com técnica, com uma metodologia que mostra pra você como que você faz aquilo, sabe? Porque é normal errar.
É normal. O importante é que a gente entenda como consertar. Não importa quanto tempo você tiver no biscuit ali, na escultura, na modelagem, você sempre vai cometer erros na sua modelagem. Normal. Isso é completamente normal. Normal. Não importa. Desde o mais iniciante até o mais avançado, todos cometem erros. Com certeza. E assim, é algo que quando você vai estudando, você vai treinando mais o seu olhar e você vai treinando mais as suas habilidades, né, artísticas na hora de modelar e tal. E você vai conseguindo visualizar mais os seus erros e aí automaticamente você vai melhorando, né? Eu falo isso sempre por quê? Porque tem gente que se desespera. Fala assim, Carol, agora eu tô vendo todas as coisas erradas que eu fazia. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Mostra que você tá evoluindo, que você tá aprendendo. Agora bora consertar, porque é normal, tá? Normal. A Milena